Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Estamos aqui diretamente do pavilhão de exposições do Parque da Cidade, onde celebramos a 18ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, com várias exposições e projetos do Ministério da Ciência e Tecnologia que estão sendo executados. E nessa conferência de hoje, agora transmitida ao vivo pelas redes sociais do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, vamos falar um pouquinho das ações que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações implementou desde fevereiro de 2020, com várias sub-redes através da Rede Vírus MCTI. A Rede Vírus MCTI é uma rede de especialistas que, desde fevereiro de 2020, foram trazidos esses especialistas para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, para que pudessem nos nortear como que a gente poderia fazer o enfrentamento de uma possível pandemia que se anunciava. Lembramos que em fevereiro de 2020 ainda não tínhamos tido o anúncio oficial de uma pandemia. Foi somente em março, e em fevereiro a gente já tinha reunido os pesquisadores para traçar a estratégia de enfrentamento da pandemia. Nesse sentido, nós criamos várias estratégias. A estratégia de testes diagnósticos para o enfrentamento da Covid-19, 15 estratégias de vacinas de segunda e terceira geração, o sequenciamento e a detecção de variantes em todo o território nacional, uma rede de monitoramento de animais silvestres que está sendo realizado também em todo o território nacional, e também testes clínicos com novos medicamentos, é parte da Rede Vírus. Elevamos também o nível de segurança dos laboratórios, 18 laboratórios, de nível de segurança 2 para 3, para que esses laboratórios pudessem trabalhar com o SARS-CoV-2. Também criamos uma rede que nós chamamos Rede Covid-19 Humanidades MCTI, que se debruça sobre os aspectos, os impactos sociais e econômicos da pandemia, e é disso que nós vamos falar aqui agora, dos resultados, alguns resultados, e de uma forma geral, do trabalho importante dessa sub-rede Covid-19 Humanidades MCTI, e o trabalho que ela tem feito sobre o estudo dos impactos sociais e econômicos da Covid-19. Para falar em nome da sub-rede Covid-19 Humanidades, eu queria convidar o professor Artei, que é o subcoordenador dessa sub-rede, para a sua conferência. Professor, por favor. Então, boa tarde a todas e a todos. Vamos aguardar. Bom, aqui está, então. Eu sou Arley Damos, sou vice-coordenador da Rede Humanidades. O coordenador é o professor Jean Segata, que, infelizmente, não pôde estar presente no dia de hoje. Eu vou falar, basicamente, sobre os impactos e os resultados do primeiro ano, dos primeiros 18 meses do projeto que nós coordenamos a partir da URGS. Pode passar? Pode passar, por favor? Então, a Rede Covid Humanidades, como o professor Marcelo acabou de falar, né, que tem o suporte e está integrada à Rede Vírus, do MCTI, com financiamento da FINEP, e é sediada, a coordenação da rede sediada no curso de Antropologia Social da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e mobiliza aproximadamente uma centena de pesquisadores de diferentes estágios de formação. São 121 integrantes, claro que não todos ao mesmo tempo, né? Alguns se integraram ao projeto por um período de 6 meses, outros de 1 ano, alguns estão durante o período integral. Sendo 75 bolsistas, 10 professores, 15 pós-graduandos, 6 doutorandos,
7 mestrandos, 37 iniciação científica, que é um número bastante considerável, além de bolsistas técnicos. E também agrega um conjunto extenso de colaboradores, voluntários ou bolsistas de outras instituições que trabalham em temas correlatos, né? E ainda tem 6 consultores. Isso, né? Então, o projeto é coordenado a partir do curso de Antropologia Social do Rio Grande do Sul, mas envolve um conjunto extenso de instituições brasileiras, cobrindo aproximadamente 16 estados do Brasil, com conexões com alguns países do exterior, sobretudo América Latina, e é uma das razões pelas quais o professor Jean Segata, que é o coordenador do projeto, não pôde estar aqui presente hoje. Ele está em Buenos Aires, numa atividade que já estava programada e que tem uma interface com o projeto. Pode passar, por favor. Então, premissas importantes, né, desse projeto sobre os impactos sociais da pandemia. A primeira, a ideia de que a pandemia é um evento múltiplo e desigual, né? E ela se produz, os surtos, né, se produzem com diferentes intensidades, com qualidades distintas, com gravidades distintas, né? Isso tem a ver com a ideia de que o vírus sozinho não faz pandemia. É uma premissa importante, né? Ou seja, há um emaranhado de condições que estabelece situações favoráveis ou desfavoráveis para que eventos ganhem forma, extensão e intensidade. Mal comparando, mas necessariamente, né, o próprio termo, né, pandemia, é a ideia de um mega evento que tem impactos globais, mas impactos diferenciados, com escalas diferenciadas. E por isso é importante, né, conhecer não só o agente patógeno, fundamental, né, para que se possa combatê-la, mas também é importante estar atento às especificidades sociais e culturais, né? Então, aquelas categorias convencionais com as quais as ciências sociais, em geral, trabalham, né, com recortes de idade ou de geração e ocupação, e aqui para exemplificar bem claramente, né, essa pandemia teve um recorte de idade ou de geração muito pronunciado, né, tanto em termos de mortalidade, mas também em termos de restrições que foram geradas mais dirigidas a uma população com idade mais avançada. Em termos de ocupação, e essa é uma das questões que eu vou falar mais adiante, o impacto da pandemia é muito diferente para alguém que trabalha, por exemplo, em setores que podem se resguardar e continuar trabalhando remotamente. Daqueles, para pegar um exemplo extremo, como os profissionais da saúde que estão diretamente implicados e que não só precisam continuar trabalhando, como tiveram que trabalhar redobradamente, estando inclusive expostos ao vírus, né? Mas outras categorias, como classe, escolaridade, raça, etnia, gênero, região, religião e outras mais, também são elementos que permeiam os impactos do vírus. Se a pandemia não é um evento, mantém um pouquinho, não é um evento homogêneo, né? As nossas respostas também não podem ser, porque um dos objetivos de se fazer ciência, de se fazer pesquisa, não é simplesmente conter, nesse caso específico, um mal que nos acomete nesse momento, mas também produzir respostas para projetar eventos futuros, outras pandemias ou outros eventos que tenham uma natureza, um impacto similares. E, no nosso caso, né, muitos trabalhos que vão aparecendo fazem comparações estritas, por exemplo, com a epidemia do Zika vírus, né, e mostrando como tem relações, né, umas com as outras. Em termos de proporções, certamente que essa pandemia da Covid-19 ela é inigualável, mas nós temos no passado muitos outros eventos que nos ajudam também a compreender os processos sociais. Então, é importante, né, que as pesquisas deem resultados urgentes e nos ajudem a criar políticas públicas emergentes, mas também que projetem políticas públicas futuras
no combate a novas e outras epidemias que provavelmente virão. Aqui a pesquisa, basicamente pesquisa qualitativa, com o uso de técnicas variadas, com destaque para a utilização das redes sociais. Obviamente que, num primeiro momento, né, nos períodos mais intensos da pandemia, nós estávamos impossibilitados de ir a campo, de fazermos, seja lá, surveys ou pesquisas etnográficas convencionais, que é o que os antropólogos, sobretudo, fazem, e, por essa razão, utilizamos, né, de todas as metodologias disponíveis, advindas de trabalhos já consolidados com as redes sociais, então, muita utilização de rede social, para fazer entrevista, para fazer questionário e para entrar em interação, em contato com essas pessoas que estavam em isolamento. A segunda fase, isso foi a primeira fase, provavelmente, né, nós já estamos acertados para ter uma continuação. A segunda fase, nós vamos recompor essa metodologia e passar a ter atuação, então, mais convencional, em loco, e conversando com as pessoas. Pode passar? Aqui é simplesmente uma amostragem, né? Um dos primeiros produtos que nós oferecemos foi a criação de um site que inicialmente passou a divulgar publicações mais de textos mais curtos, né? Que eram produzidos ao sabor da hora, com reflexões, indagações, questionamentos, relatos. E, na medida em que a pesquisa foi avançando, também fomos incorporando a produção de papers, né, que levam um tempo maior até serem publicados, mas que tudo aquilo que é publicado por alguém que faz parte da rede tem visibilidade nesse site. O site é aberto, pode ser consultado e tem todas as informações pertinentes, né, tanto ao pessoal sobre a pesquisa e, sobretudo, com os resultados dessas publicações. Pode passar. Aqui é um pequeno exemplo, né, de um conjunto de publicações. Aqui um destaque para a revista Horizontes Antropológicos, que é uma revista vinculada ao programa de pós-graduação da URGS, e nós negociamos com a editoria da revista a possibilidade de inserir uma revista temática. Então, tem números programados até 5 anos pela frente, mas nós conseguimos abrir uma brecha e fizemos uma chamada de emergência especificamente para tratar da Covid. Então, nós que organizamos, que mobilizamos pareceristas e que demos todo o suporte, e foi interessante porque foi, de maneira geral, nas ciências sociais houve um conjunto extenso de publicações, vários associações, vários grupos se mobilizaram para esse tipo de publicação mais curta, o que gerou quase que um termo, né, que se usa, né, infodemia, né, que é uma quantidade tal de informações que são publicadas, né, e que carecem, né, de um tratamento. Então, a revista Antropológica, inclusive, se prestou para isso, tem pelo menos 2 artigos que tratam especificamente, né, dessa produção, que é, digamos assim, uma leitura de segunda mão, né? É olhar para a produção de outros cientistas sociais, o que eles escreveram ao sabor da hora. Então, essa é uma contribuição importante do projeto, porque não basta ter o relato bruto, né, o dado, é preciso que ele tenha um tratamento teórico, reflexivo, aprofundado. Para não me alongar em relação a isso, né, nós tivemos o recorde de submissões, né, para esse número da revista Horizontes Antropológicos. Foi basicamente o dobro do que nós normalmente estamos habituados a receber, o que significa que houve realmente uma mobilização, uma produção intensa, de qualidades, obviamente, muito variadas, né, mas a revista foi publicada no início de 2021, ou seja, com o início da pesquisa, nós já abrimos uma chamada e na metade do andamento da pesquisa nós já tínhamos, né, um produto bastante qualificado, com uma apresentação e uma introdução que foi feita por uma equipe que está integrada ao projeto. Pode passar? Alguns resultados preliminares da primeira fase, né? Uma das questões importantes de se levar em consideração é que foi um projeto sob encomenda,
Então, ele tinha alguns focos, alguns eixos principais. E um desses, basicamente, né, os eixos eram profissionais da saúde e população em isolamento. Então, em relação aos profissionais da saúde, né, os resultados, né, de maneira bastante genérica, assim, né, o que eles apresentam, né, relatos de exaustão física e mental, né, não só pelo trabalho exaustivo, mas pelo contato com adoecimento e com pessoas com mortes muito frequentes, muito acima dos padrões usuais, alta adesão à vacinação e reconfiguração, né, contínua dos espaços e dos serviços e das competências. Num primeiro momento, os primeiros relatos aparece muita preocupação e muita insegurança. Os relatos mais para o final agora de 2021, já em parte porque a pandemia teve um atenuamento, mas também porque houve uma criação das competências específicas, esse medo, né, e também a vacinação diminuiu bastante. E aparece mais a questão do estresse, né, pelo período prolongado e pelas dificuldades de lidar com a vida normal. Estou no meu... caso da população em isolamento, né, que é um dos grandes investimentos do nosso projeto, né, a população, e aí nós focamos, não é a única população, né, mas focamos basicamente na população idosa, né, a população em isolamento tinha várias categorias, como, por exemplo, crianças e adolescentes, mas o projeto focou mais nos idosos, né, porque tinha esse recorte geracional. Eles eram, digamos assim, num primeiro momento, as vítimas, mas também depois eles foram vitimizados socialmente, né? Uma espécie de, o termo que se criou, neologismo, né? De idosofobia, ou velhofobia, né? Porque os velhos passaram a ser responsabilizados pelas suas próprias mortes, pela sua segurança ou insegurança. Então, o que aparece, né? Num primeiro momento, essa focalização, né? Nessa população. Há uma dupla, digamos assim, consequência disso. Por um lado, uma reconfiguração das relações, então um contato, uma restrição dos contatos intrageracionais, que eram aqueles contatos que as populações idosas tinham com outros idosos, frequentando redes de sociabilidade. Isso era muito comum, sobretudo no interior, né? Grupos de idosos, de convivência e etc. E dentro, digamos assim, de uma política que é recomendada, inclusive, pela Organização Mundial da Saúde, né? De manutenção da autonomia, da sociabilidade como indicativo de saúde. Tudo isso foi restringido, né? E os velhos foram que, como os idosos, né? Foram como que trancafiados. Então, isso gerou, por um lado, nas famílias que tinham uma boa renda, uma boa casa, boas condições de convivência, uma geração, aprimorou a geração intrageracional. Os idosos voltaram a ter contato com os netos, com os filhos, gerando, então, situações de uma nova convivência, mas ainda assim implicando uma reconfiguração. No entanto, há que se lembrar que uma boa parte da população, né, no caso do Brasil, é uma população que não vive em condições as mais adequadas em termos de moradia. Nesses casos, né, os relatos são de adoecimento por estresse, por dificuldade de convivência, por restrições espaciais e outras questões do gênero, né? Recuperando toda aquela questão, né, que envolve, de novo, né, classe social, gênero, uma questão importante. Nós sabemos que a quantidade de mulheres nessa faixa mais de maior idade é superior à dos homens, né? Então, digamos assim, as mulheres foram mais impactadas por isso. E questão socioeconômica é alguma coisa que provavelmente a gente vai levar para a continuidade do projeto, né? Porque muitas famílias foram impactadas, né? Os idosos são, em alguns casos, a fonte garantida de renda
para uma população mais vulnerável. Ter uma garantia de renda, como aposentadoria, uma pensão, não significa só aquela renda mensal, mas é quase que uma garantia de crédito, né? O idoso funciona como uma espécie de um banco, né? A partir do qual se pode conseguir acesso a outros recursos, como o fiado no mercadinho da esquina e até crédito consignado para fazer algum negócio. Então, aquelas famílias, havia um drama muito grande, um medo, né, de se perder esses idosos, não só pela questão humanitária em si, mas também pelas consequências que isso poderia gerar. Basicamente é isso, né? Então, trabalhos muito diversificados, né, em relação a essas configurações familiares. Pode passar, próximo. Os trabalhadores, né, uma outra solicitação foram os trabalhadores, entregadores e motoristas de aplicativos, né? Aqui, muito rapidamente, nos impressionou o fato de que eles não estavam tão preocupados com a questão do vírus, né? E porque estavam muito impactados pelas circunstâncias do próprio trabalho, as vulnerabilidades do trabalho. E, sob certo aspecto, né, no caso dos entregadores, dos cicloentregadores, mas também dos motoboys, os motoboys não tanto, mas os cicloentregadores, né, que entregam com as bags, né, eles tiveram mais trabalho durante a pandemia e, inclusive, aumentaram o seu rendimento. São os efeitos paradoxais, né, de uma pandemia. Tempo estendido, né, da pandemia, e aí fez com que a gente também fosse em busca de outros grupos, e rapidamente, né, um grupo do ocupacional com o qual nós trabalhamos foram os artistas, que foram um dos grupos ocupacionais mais impactados pela pandemia. Com as restrições em termos de aglomeração, eles ficaram impossibilitados de realizar eventos. E aqui não são apenas os grandes eventos, os grandes artistas, mas o pequeno artista, o cara que toca violão no barzinho, o sujeito que faz parte de uma pequena orquestra, que dá aula de música, palhaços que atuam em escolas, né? A gente às vezes não se dá conta de quanta gente trabalha nisso, né? De quanto eles são dependentes disso. Então, ficaram muito à mercê e com muita dificuldade de acesso às políticas públicas destinadas. Trabalhadores de frigorífico, né? Nós tínhamos uma cobertura maior na região sul do estado do Brasil, e que são as regiões onde se concentra, né, a grande produção, sobretudo abate de aves e suínos, né? E aí 2 municípios de Santa Catarina e 2 do Rio Grande do Sul, que de repente eclodiram surtos localizados em cidades do interior, que também era uma coisa que não se falava no início da pandemia, a questão da interiorização, né? E os trabalhadores de frigoríficos, então, muito vulneráveis pela condição de trabalho, pelas condições do próprio ambiente, né, do frigorífico. É um ambiente que ajuda na disseminação do vírus, umidade, e ele é refrigerado, mas também nem sempre se tinha os EPIs adequados, e não adianta ter os EPIs no frigorífico se depois são transportados em ônibus lotados, e em muitos casos onde teve surtos, tinha a ver com a presença de imigrantes estrangeiros que também não possuíam as devidas condições de moradia, de higiene e também de atendimento de cobertura pelo Sistema Único de Saúde. E, finalmente, né, então, eu acho que uma questão que cobre a todos é o alargamento, né, da pandemia, o surgimento de nativas sob desesperança, e agora todo um período de acomodação, né, de recomposição dos rituais. Isso é uma coisa importante do ponto de vista humano, né? Os rituais daquelas pessoas que partiram não puderam ser feitos da maneira convencional, então agora estão sendo refeitos, mas agora aparecem os problemas, né, de depressão, né? Então saúde mental como sendo um dos focos da nova fase do projeto. Próximo. Então, o ponto-chave da segunda pesquisa, já encerrando, né, é basicamente trabalhar com
consolidar alguns dados da primeira parte, mas trabalhar com esse período que se chama de pós-pandemia, e que é ainda um período que não é uma nova realidade, é uma realidade diferente, né? E que envolve toda, então, a assimilação dos traumas, das dificuldades, das recomposições das mais diversas ordens que aconteceram durante o período pandêmico, né? A gente vai tentar dar um pouco mais de foco também para a questão das escolas, né? Que não estava no nosso horizonte de pesquisa, né? Então agora as crianças estão retornando às suas atividades, isso gera estresse, porque gera recomposição das redes de amizades, uma nova rotina, né, das aulas presenciais e o reencontro com professores e assim por diante. E também a gente quer dar intensificar a questão de classe social, né, para conseguir avaliar melhor, né, agora que a gente pode voltar ao trabalho convencional, né, os impactos mais localizados nesses locais onde era mais difícil o acesso através de rede social, né, que são as periferias urbanas, um provável aumento, né, pelo menos visível, né, da população em situação de rua, né, em função de desemprego, reconfiguração do comércio, do pequeno comércio. O grande comércio consegue dar, a grande indústria, o grande comércio consegue se sustentar, né, por um período maior, mas o pequeno, né, muitos casos de falência, de fechamento, né, e agora um novo processo de reabertura e etc. Então, o objetivo geral é produzir pesquisas que analisam e respondam aos impactos sociais, né, e também tendo em consideração já a questão das vacinas, né, que é uma questão importante, mas também com muitas narrativas, né, distintas a esse respeito. É basicamente isso, né? Quem desejar pode consultar mais a respeito do andamento da pesquisa no site que Covid-19, né, Rede Humanidades, estão lá as produções, basicamente todo dia tem uma atualização. Muito obrigado. Bom, então, em nome da Secretaria de Pesquisa e Formação Científica, quero agradecer muito a apresentação, agradecer a presença do professor Arley, que precisou, inclusive, cancelar férias para estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada, professor, pela presença. Dizer que para nós é uma satisfação acompanhar esse projeto. É um projeto que nos instiga muito, não só assim pelas informações, pela profundidade das informações que o projeto traz, mas também eu acho, como o professor mostrou, porque ele aborda aspectos que todos nós sentimos. Em alguma medida está todo mundo aqui implicado, enquanto cidadão, enquanto indivíduo, né, de sociedade. Então esse projeto ele ecoa, né, a gente se identifica com o que vocês trazem aqui de informação, de resultado. Eu me agradeço muito. Lembrar para todo mundo que ao longo da semana, entre meio-dia e meio-dia e 30, sempre haverá uma apresentação da Rede Vírus. Então, a gente sempre vai estar ouvindo um pesquisador presencial ou à distância falando sobre um projeto da Rede Vírus. Tá? Então, para estar todo mundo a par, atento, quem puder acompanhar. Obrigada, pessoal. Boa tarde.